ele levou uma história de família para o palco. Eu vou conversar com o ator e diretor Nelson Baskerville. Pra cá! Como é que é essa história? Como é o nome da peça? Luiz Antônio Gabriela. Luiz Antônio, o nome de nascimento dele. Gabriela, o nome que ele assumiu depois como travesti, ainda em Santos, mas depois na Espanha, em Bilbao, onde ele morreu em 2006. E qual é a ligação que tem, que você fala, levou para o palco uma história de família? Então... Quem era a Gabriela? Então, meu irmão. Era meu irmão é Luiz Antônio. Uhum. Luiz Antônio era o meu irmão mais novo, eu sou mais velho, eu sou mais novo. E que nasceu lá na minha casa, foi criado com a gente. E desde pequeno ele manifestava essa coisa feminina. Ele gostava de roupa de boneca, de docinho. Ele era uma menina. E uma menina presa num corpo. Num corpo, sim. E no padrão dos anos 60, isso era sem vergonhice. E então... A gente já falou disso aqui até. Era sem vergonhice, ou era doença, e a gente, exorcismo. Exatamente. E a gente passou muito problema e viu o Luiz Antônio sofrer muito pela condição dele. Ele apanhava bastante... na rua, nós também, a gente era muito apontado em Santos. Você era mais moço ou mais velho? Eu era o mais novo. Era o mais novo, então, com isso sofria mais ainda, né, ou não? Teve... porque assim, o bonito, até que o espetáculo trata, que o meu apelido, quando era pequeno, era Bolinho. O apelido que ele teve, já como travesti, era Bolota. Eu porque era gordinho. E ele, por causa das bolas de silicone que foram descendo pelo corpo dele, porque na época também se colocava silicone industrial. Isso é uma coisa tão destrutiva. E você vê o que é a necessidade de se parecer com uma mulher é tão grande que a pessoa esquece o perigo que tem. Hoje ainda tem travestis que usam o silicone industrial. E ele vai descendo... Ele desce, né? Porque, por exemplo, hoje se usa uma prótese, né? Então, claro. É uma coisa... contida. Que o próprio corpo vai segurando, né? Lá era uma coisa líquida, né? Que ia descendo. Eles não tinham nenhum controle. Aí descia, aplicava mais. Era com injeção de cavalo que eles colocavam. Era uma coisa muito violenta. Muito violenta. Até o espetáculo, ele foi feito em cima dos depoimentos da minha irmã, da minha madrasta e de um amigo do Luiz Antônio, travesti, que está vivo em Santos hoje, e o Serginho. E ele falou uma coisa linda, ele falou, se fosse hoje, eu não seria travesti. Porque na época, nos anos 60, para você poder manifestar o seu desejo por homens, a sua figura tinha que ser feminina, senão você não conseguiria homens na época. Ele fala, hoje eu teria um bigodão maravilhoso, iria para academia. O bigode está virando uma coisa perigosa. Pois é. Agora, a sua mãe morreu... No meu parto. No seu parto. Foi. Isso é uma coisa impressionante. Você cresceu sem mãe. Sem mãe. Só com a figura paterna. Sim, eu tive uma madrasta, mas que realmente não é mãe, né? É complicado. E o seu irmão? Como é que ficou depois que sua mãe morreu? Olha, nós temos uma história bonita nesse aspecto, porque, primeiro, paira uma dúvida se o Luiz Antônio é realmente filho do meu pai ou se ele foi um menino adotado. O espetáculo começa Luiz Antônio, com o meu irmão travesti. Gabriela. O espetáculo começa
Um dia, meu pai chegou em casa com o menino no colo e falou, adotei essa criança. Então, era o Luiz Antônio, minha mãe ainda teve 5 filhos, o Luiz Antônio mais 5, e no meu parto ela morreu. Meu pai ficou viúvo, com 6 filhos, um recém-nascido, e todos com idade seguida, de 0, 2, 3, 4, 5, 6. E quando eu tinha 2 anos e 3 meses, mais ou menos, ele casou com uma viúva que tinha 3 filhos. Deus do céu. Então, nós fomos criados, esses 9, de 3 origens diferentes, e era a Torre de Babel. Era terrível. Própria. Me fala, havia alguma suspeita de que esse bebê que ele trouxe, que seu pai levou para casa, fosse um filho dele com outra mulher qualquer e que ele... Hein? Sim, o engraçado é que a minha irmã, Maria Cristina, foi... porque em 2002 nós tivemos uma notícia, depois de quase 30 anos, sem ter notícia nenhuma dele, nós recebemos uma notícia através do Serginho que meu irmão tinha morrido na Espanha. Com que idade ele morreu? Com 53 anos. Ele morreu com 53. Mas essa notícia, depois a minha irmã começou a escrever para a embaixada espanhola procurando um atestado de óbito dele. Mas ele estava vivo. E desde vocês ficaram sem ouvir falar dele durante... Quase 30 anos. 30 anos, quase. E depois ela o encontrou vivo e foi para Bilbao, na Espanha. Também o espetáculo, ele também constrói essa vida pregressa dele, porque lá a gente ficou sabendo que ele tinha sido uma grande estrela das noites de Bilbao. Ele fazia show, ele tinha amantes ricos, ele levava travestis brasileiros para se apresentarem lá em Bilbao. E a cara dele era da minha avó. Então, quando a minha irmã o viu e nós vimos fotografia, falou, não era filho do meu pai. Então, nessa época, você não chegou a vê-lo? Eu nunca mais o vi. Agora, havia uma suspeita qualquer de que ele tivesse seduzido você quando criança? Ele me seduziu. Ele me seduziu. Eu tinha entre 6 e 7 anos, ele tinha entre 15 e 16, e ele me pegou. Me pegou. Eu acho maravilhosa a maneira como você encara isso. Por isso não pirou, né? Claro. Eu fiquei agora sem fala. Porque é uma coisa rara. Mas, e ele pegou, e você de cara soube que havia alguma coisa ali, ou passava só por carinho, como é que era? Não. Foi só uma vez? Foi só uma vez, que eu lembre. Foi só uma vez. Mas então, isso ficou muito gravado na minha memória. Ficou e levou anos. Mas eu acho que uma coisa engraçada, Jô, é que eu nunca deixei de contar isso para ninguém. Mas por isso que você é uma pessoa saudável, você não imagina. Eu nunca escondi isso. Eu sempre que a gente falou do Luiz Antônio, nós falávamos desse abuso. E o espetáculo também, ele vem num pedido de desculpa meu e um perdão também que eu estou dando para ele por toda essa nossa história que aconteceu. E justamente porque, geralmente, o ambiente do travesti, ele faz parte o abuso, faz parte essa sexualidade muito exacerbada. Então, geralmente a gente pode usar isso como uma desculpa para realmente abandonar essa pessoa, deixar essa pessoa sem família, sem nada, por uma questão que, assim, poxa, aconteceu isso. E o espetáculo, ele está tentando falar, desculpa, nós não sabíamos lidar com isso e acho que está na hora da gente começar a encarar esse problema de frente. Dentro das famílias. Quase tem um clima rodriguiano aí, não é? Um clima bem Nelson Rodrigues também, se bem de uma coisa absolutamente vivida pelo autor. Eu queria ver tem fotografias, nós temos fotografias aqui, você conta pra gente. Então, aqui... Luiz Antônio e Maria Cristina, a minha irmã está aqui também, a Maria Cristina veio. Cadê a Maria Cristina? Aqui, ó, essa... Tudo bom, Maria Cristina? Tudo bem.
A Maria Cristina, pela ordem, você é... A segunda. A Foi, segunda... ela que foi atrás dele em Bilbao, que cuidou dele pouco antes dele morrer. Ele morreu de quê? Ele morreu de encefalopatia. É uma hepatite C mal curada que chega no cérebro. É uma doença terrível. Ele estava transmitida sexualmente, provavelmente, né? Por bactéria. É uma bactéria. Porque tem uma hepatite que é sexualmente transmissível. Agora, bom, então aqui são os dois, o Luiz Antônio de Anjinho. Lindo. Com que idade ele tinha aí? Eu acho que entre 6 anos. 6? Vamos em frente. Bola Pelé, né? Porque eu sou de 61 em Santos. Nós somos santistas, claro, né? Então tudo era Pelé. O auge. E aí que idade você tinha? Aí também acho que uns 6 anos de idade. Aqui você ainda não havia sido molestado. Eu acho que é mais ou menos essa época aí. Eu não lembro o rosto exato que eu tinha, mas eu acho que foi mais ou menos essa época. Não, mas não deve ser, porque você está tão contentinho ali. Olhando, não deve ter passado por nenhuma experiência. Vamos em frente? O Luiz Antônio, já em Bilbao, como artista de boate. Ele fazia dublagens. E era enorme ele, né? Enorme, enorme. Ele tinha quase 2 metros. Tem o relato na peça também, que ele só andava de lado no show, porque para não mostrar que ele era muito grande. Então ele só ficava assim, de perfil. Para não perceberem que ele tinha o ombro tão largo. Ele era muito massa, grande. Né? Tem mais fotos? Ele ainda. Vamos mais. Essa foto do passaporte, né? Então aí ele tá misturado aí. Mas ele parece muito com você. Aí. Pois é. E na foto anterior ele é parecido com a sua avó, é isso que você falou? Quando ele está mais velho ainda, ele parece mais com a minha avó. Ele tem uma foto sem maquiagem, ele é a cara da tem minha aí avó. A foto? Eu acho que acho que não foi separada. Agora, tem o seguinte, aqui já tinha o negócio do silicone industrial? Já tinha? Sim. Isso realmente é uma coisa terrível. E aqui é o programa da peça. Então, e a peça é um documentário cênico, porque nós levantamos toda a documentação dele. Então, a gente apresenta o álbum de bebê dele, as fotos, as cartas que ele escreveu para minha irmã quando ele estava em Bilbao, as cartas que meu pai escreveu para ele, porque tem uma coisa linda que meu pai falava: o dia que você quiser voltar para casa, nós estamos aqui de braços abertos, desde que você se corrija. Desde que você desde se que corrija. você que a educação que ele recebeu foi a mesma dos outros irmãos, então por que ele teria tido esse desvio? Né? Porque não dá para entender mesmo. Né, vício, o que? Como é que você falou? Sem vergonhice. Sem vergonhice. Era sem vergonhice. E o elenco está aqui sentado? Tá, todo o elenco lindo. E a companhia Mungunzá também foi um processo lindo de trabalho, porque cada um ficou responsável pela documentação de um personagem. E nós levantamos o roteiro juntos e eles foram inserindo as partes do texto que cabia em cada momento. Então o texto é uma criação coletiva e tem ainda uma intervenção dramatúrgica da Verônica Gentilin, que ela entra no superego do personagem Bolinho, que sou eu, né? Então eu sou representado por uma menina na peça. E ela consegue... É linda. Não, e ela consegue tirar... Ela tirou muita poesia de toda a minha visão de criança, vendo tudo aquilo acontecendo. E os textos que ela escreveu são maravilhosos. Bolinho, você é seduzida durante a peça, não, né? Atrás de uma pilastra. Foi atrás de uma pilastra? Na verdade, na peça, sim.
Em casa, era o espaço que tinha Nem entre tinha uma pilastra. porta e um armário. O armário pegava um pedaço da porta e quando abria a porta, ficava uma cabaninha aqui dentro. Foi ali que ele me pegou. E quanto ao nome Baskerville? Baskerville, então, nós somos Baskervilles, nós somos o... É um nome real de família? Sim, sim, nós somos parte dos cães mesmo, a gente é dessa matilha. Da matilha Baskerville. É. E quando você começou a fazer teatro, quis fazer teatro, seu pai teve alguma reação negativa quanto a isso? Quase não, ele quis me matar só. Tudo bem. Ele quis me matar, ele tinha um expediente bacana que ele falava assim, pode fazer, mas você não vai ter um tostão meu. Pode ir. Isso é uma coisa assim de, sei lá, Charles Dickens, um dramalhão. Mais lindo porque eu vim para São Paulo, daí eu trabalhei em lanchonete, eu fiz a escola de arte dramática, né? Eu fiz a IAD. E que profissões você exerceu? Muitas. Por exemplo? Muitas. Eu ajudava pessoas a atravessar no CET, aquelas pessoas que têm aquele jaleco, aquele colete luminoso, e numa época em que se morria muita gente atropelada em São Paulo por causa da faixa, então nós tínhamos esse emprego de ajudar pessoas a atravessarem. A gente errava. A faixa não é uma coisa muito respeitada aqui, né? Isso nós estamos falando dos anos 80. Hoje ainda tem gente que para na faixa. A gente ajudou a atropelar muita gente também, a gente não sabia nada. Você sabe que tinha um guarda chamado Luizinho, que aliás eu entrevistei, que era uma figura fantástica, que trabalhava ali na esquina da Ipiranga com a São João, que é um lugar super movimentado. Quando parava um carro na faixa de pedestre, ele dizia, parou, com licença, aqui é para pedestre. Aí ele abria as portas traseiras do carro e mandava os pedestres passarem por dentro do carro. Por favor, pode passar, pronto, pode passar. O sujeito nunca mais parava na faixa de pedestre. Tá certo. Olha, muito sucesso para você, parabéns por uma coisa, um empreendimento tão corajoso e tão original. Está em que teatro? Como é que... Então, nós Luiz Antônio Gabriela. Nós estamos atualmente no Centro Cultural e nós terminamos a temporada domingo, mas está tudo lotado já. A gente não tem mais onde colocar ninguém. Mas vai reestrear no Galpão? A gente reestreia no Galpão do Folias, que é na rua Ana Sintra, o número 213, e vai ser o espetáculo. A gente reestreia dia 13 de maio. Vai ser de quinta a sábado, às 9 horas, e domingo, às 7 da noite. Eu sempre faço questão de falar do patrocínio, porque é tão difícil, né? Você conseguir, tem tantas dificuldades. Então, e a gente, eu acho que também tem... Deixa eu falar do patrocínio, que eu falei e não disse. PROAC, LGBT e Visa Clean. Então, e o PROAC LGBT, maravilhoso também, porque é uma iniciativa do governo do estado que ajuda montagens com temáticas LGBT. E foi o que tornou possível a nossa montagem, junto com a Visa Clean, que é uma empresa também de prestação de serviço, que nos ajudou muito, então tem que falar. Muito obrigado, Nelson Baskerville. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.